E o que nós vamos falar nessa noite é sobre o nosso coração. O que Deus quer é o nosso coração. Deus é apaixonado por nós. Ele nos ama de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para se sacrificar por nossas vidas. E esse é um amor grandioso, mas Ele quer o nosso coração rendido a Ele. Ele nos deu vida quando Ele soprou o fôlego dEle, o fôlego de Deus em nós. E o coração é este órgão que simboliza assim, a vida. O coração saudável simboliza tudo isso. E Deus diz também que o que devemos guardar, e a gente leu isso aqui durante esse culto da noite, o que devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele é que sai a vida. Ele não vai rejeitar um coração quebrantado e contrito, é o que Deus diz também, através do Salmo 51, no verso 17. E lá em Isaías 57:15, Deus também fala assim: eu sou aquele que habita no alto, no sublime trono, mas também habito, ele fala que habita num alto e santo lugar, mas também habita no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus tem prazer na nossa vida em nos vivificar pelo Espírito Santo dele. E Provérbios 23:6, Deus está dizendo ali, através do autor ali desse texto, Deus fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus quer o nosso coração, amada igreja, e aqueles que nos assistem também, nossos amigos, nossos convidados. O problema, e infelizmente, é que o pecado corrompeu o coração humano. E após o pecado entrar no coração humano, Deus expulsou a humanidade da sua presença, porque Ele é um Deus santo. O pecado não consegue estar na presença de Deus. É fulminado pela santidade de Deus. Então Deus expulsou, e essa expulsão da humanidade, da presença dele, a humanidade caída, pecadora, foi uma ação de misericórdia. Está lá em Gênesis 3, depois alguém pode ir lá olhar. Só que Deus também já disse, em Jeremias 17:9, ele chegou a dizer isso, que o coração humano é enganoso e também perverso, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Mas lá em Gênesis 3 também, mesmo expulsando, Deus fez uma promessa. Antes de expulsar a humanidade caída, pecadora da presença dele, Deus fez uma promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que ia acabar com a semente da serpente, que é o pecado. Então, sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa semente nascida da mulher é Jesus Cristo, que veio ao mundo trazendo salvação, e todo aquele que ouve as suas palavras e crê no sacrifício que Ele fez por nós, é justificado e reconciliado com esse Deus Santo. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Estar reconciliado com Deus, um Deus que é santo. E a gente só consegue isso por meio de Jesus. Mas também, infelizmente, como podemos observar pelas inúmeras maldades que há na humanidade, no mundo, a maioria, isso é a certeza. Quando a gente vê essa quantidade de maldade no mundo, isso é a certeza de que ainda a humanidade vive com a influência dessa semente da serpente, o pecado. O mundo ainda vive no engano do pecado, e que também disputa o coração humano. E aí em Mateus, capítulo 13, e esse é o texto que vamos ler, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Se a gente olhasse lá a partir do primeiro verso 3 ali até o 23, Jesus conta uma parábola
Ele está contando aí os diversos estados em que se encontra o coração humano para receber essa semente. Mas nós vamos ler ali Mateus 13, do verso 18 ao 23, que já é a explicação da parábola. Ele começa a contar desde aí do primeiro verso, que é a introdução, mas ali no verso 3 ele começa a contar uma parábola. E do 18 ao 23 ele vai explicar essa parábola. E essa parábola também é contada lá em Marcos, no capítulo 4, e em Lucas, capítulo 8 também. Então, vamos acompanhar a explicação dada por Jesus da parábola. Mateus 13, 23 diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, à beira do caminho. Verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, como sempre, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Pai, com Teu poder, a Tua graça, calhe em nós as vozes que querem deturpar a Tua voz, ó Pai, em nossas vidas. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração, aos nossos corações. Precisamos ouvi-lo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A questão central aqui no texto são as características do coração humano. E esse coração é por Jesus aqui na parábola caracterizado por 4 tipos de solo, de terreno. Os solos todos eles recebem igualmente a semente, que é a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, é o que o texto está dizendo, o semeador. E as reações à palavra de Deus é a questão de que cada um precisa refletir na sua própria vida. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. Então vamos lá. Primeiro, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ao pé do caminho, ou em outras versões, à beira do caminho, ou seja, na estrada ali. Lugar de chão batido, duro. Esta é a característica desse solo. Significa um terreno onde há muita movimentação. Um solo que se torna duro pelo muito pisar. Os campos da Palestina, naquela época, eram terrenos delimitados, a maioria deles não tinha cerca como é hoje. Às vezes algumas pedras separando alguma coisa, mas a maioria dos terrenos, os campos, eles eram delimitados por estradas, pequenas estradas, estreitas estradas. Um solo que se torna duro pelo muito pisar, muita movimentação. E a terra dessas trilhas, elas eram pisadas geralmente por homens, por carroça ou carros lá, aqueles manuais que eles usavam, com tração animal, e por esses animais também, a maioria animal de carga. E aí, essa movimentação, esse muito andar sobre esse solo, o tornava ele improdutivo. E a explicação é que há muitos corações duros. Duros em relação à palavra de Deus, do nosso Deus, e geralmente são corações que se deixam influenciar pelo vai e vem, pela movimentação das coisas do mundo.
E essa é uma palavra tanto para a igreja como para os nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E essa é a oportunidade da gente refletir como está o meu coração diante de Deus, porque Deus quer o nosso coração inteiramente a Ele. Dá-me, filho meu, o teu coração. E aí esse coração desse solo, cuja a rotina da vida faz dele um coração insensível ao problema do pecado. Problema que o levará a uma separação eterna de Deus. Essa que é a verdade. E a saber, essa separação eterna é a morte eterna. Ou você tem a vida eterna, ou você vai ter a morte eterna. Um lugar que Deus preparou para o diabo, aqueles que o seguiram, tanto seres celestiais, como também cada ser humano, que não deu crédito a essa palavra. Um lugar onde vai haver choro, ranger de dente, dia e noite, sem cessar. Lugar de tormento. John Mackey, no livro dele que chama Eu Vos Digo, um livro que ele escreveu, diz que o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Sabe a questão do não tem nada a ver? Que é isso, vamos curtir a vida, adoidado aí, tá bom demais. Vou repetir, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. E a amada igreja e nossos amigos que estão nos assistindo, o problema aqui se chama pecado. É um problema que parece não ter muito a ver agora, e tem, mas parece não ter. Mas a gente sabe que vai chegar um dia que isso vai ser um problemão para aqueles que têm um coração endurecido. Esses corações têm um grande problema porque, como diz também John MacArthur Jr., ele diz que esses corações são insensíveis, apáticos, distantes, indiferentes, negligente e até hostil. Não quer saber do Evangelho. A mensagem bate nesses corações e volta. Como todas as coisas desse mundo, é um vai e vem. Coração duro, escuta a palavra, mas é duro. São pessoas sem nenhum entendimento espiritual e podem até ouvir o Evangelho. E eu quero dizer aqui, para a igreja também, eu ouvi o Evangelho aos domingos, há muitos anos sentado talvez num banco, ouvindo o Evangelho, a semente, mas o coração fica ali insensível a tudo aquilo. Pode estar ouvindo isso aos domingos, nas igrejas, em suas casas, por meio de um amigo, um parente, mas a palavra de Deus não consegue. Conseguir, ela consegue todas as coisas, ela é poderosa. Mas esse coração, isso é algo que me deixa assim fascinado com Deus. Quem escraviza a gente é o inimigo, é o diabo. Deus não escraviza ninguém. Mas Ele pede, dá-me o teu coração. Ele vem com a doce voz do Espírito Santo de Deus e vem e fala ao nosso coração. Mas talvez essas pessoas escutem ou estão escutando a palavra de Deus, mas não conseguem abrir esse coração. Ouvem, são semeados, mas Satanás vai lá e lhes rouba a semente. O diabo é como as aves, se a gente for ouvir a primeira parte da parábola, lá no verso 3, aí, vai dizer que as aves vêm e pega essa semente que cai à beira do caminho, no caminho duro ali, batido. O diabo é como as aves que ficavam à espreita na beira do caminho para pegar as sementes que caíam devido à movimentação intensa nessa estrada. Assim é Satanás em relação à evangelização. Ele se aproveita do solo duro e cuja semente, ao cair nele, tem dificuldades de penetrar este solo para germinar. E aí, amada igreja, são pessoas que estão encobertas para o Evangelho, se encobrem para o Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: indo o nosso Evangelho
para os que certo, nos quais o Deus, com letra minúscula, Deus deste século, o inimigo das nossas almas, cegou os olhos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para uma semente germinar, aqueles, eu não sou muito bom nessa área aí, mas para aqueles que conhecem de agronomia, essas coisas todas, para uma semente germinar, é necessário todo um processo de semeadura. Todo o processo. Quem vai lá, planta, rega e tudo, mas é preciso de luz também. A luz está incluída nesse processo. E aí, neste primeiro ponto aqui, neste primeiro solo, eu quero convidar todos a refletir em sua vida e examine o solo do seu coração. Eu tenho certeza, a minha alegria é que essa igreja não tem esse solo duro. Mas talvez alguém aqui ou alguém que esteja nos assistindo possa pensar nisso. Talvez o seu coração está endurecido por muitas coisas desse mundo, esse vai e vem das coisas do mundo. Então, que ele não se encontre duro e sem luz quanto à palavra de Deus. E aí vem o segundo solo, versos 20 e 21, que diz: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O coração que corresponde a esse solo, cheio de pedras, pedregoso, tem a característica de receber a palavra de Deus na emoção. Mas vejam, amada igreja, aqueles que nos assistem, a palavra de Deus também precisa ter reflexão nela. A gente precisa meditar nela. Ser como os bereanos. Deixa eu examinar se isso está aqui mesmo, o que você está dizendo. E tem muita gente recebendo a palavra de Deus na emoção. Esse coração recebe a palavra com muita alegria, é o que a palavra está dizendo aqui. Algo que chega com bastante felicidade, mas essa pessoa ainda não entendeu o que é o Evangelho. Não tem a ideia. Recebe com muita alegria algo que não entendeu. E muitas vezes aceita a palavra pela novidade da ideia, por modismo, como eu tenho visto aí, por status. Eu sou evangélico agora. Status, modismo, como muitas outras coisas aí. O Brasil vive um boom de crescimento assim, do evangélico nas últimas décadas. Tem vivido isso. Mas é notório que a maioria das decisões por Cristo são superficiais. Essa que é a verdade. Eu já disse aqui em outras vezes, já disse para outros aí também na nossa conversa em particular, não pode ter lógica uma coisa assim. Crescer o número de evangélicos e crescer junto com isso essa maldade toda que está acontecendo no mundo. Não pode. Tem um negócio errado. Se a gente fosse, a população brasileira fôssemos nós aqui, e aqui tivesse assassinos, enfim, toda gente, de tudo quanto é tipo, fazendo maldade, e nós aqui nos convertêssemos ao Senhor por causa da palavra de Deus em nossa vida, o que ia acontecer com essa turma aqui era que homicídio, assalto, roubo, violência contra a mulher, contra a criança, isso ia acabar. Não tem lógica as duas coisas crescerem. Tem uma dessas duas coisas aí estão erradas, o crescimento delas. Para esses que têm este coração, as decisões foram baseadas no emocionalismo e também em vantagens, porque a gente tem visto aí um evangelho de vantagens. Um evangelho que prega o materialismo, o sucesso, prosperidade, saúde, mas assim, venha para Cristo que você não vai ter problema nenhum. E a palavra de Deus, o próprio Jesus chega para a gente e fala, meus amados, neste mundo aí vocês vão ter aflições. E outras, se você quer me seguir, vai ter problema.
Pessoas vão virar as costas para você. Outras vão te perseguir. E é o que o texto está dizendo. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, escandaliza, deixa a palavra de Deus. Esse tipo de solos super felizes com a palavra de Deus. Porque além de uma eternidade com Deus, que é o que a palavra também nos dá com certeza, e essa é a garantia, eles pensam que vão ter uma vida como o mundo diz para ter, cheia de vantagens e lucros, como o mundo conhece. Sim, a vida com Cristo é cheia de vantagens e de lucros, sim, mas não como o mundo está dizendo. E aí, quando as aflições do mundo aplacam esses corações, a angústia, a perseguição, fica evidente que eles não têm raízes nesse evangelho, na palavra de Deus, nessa semente. E que este novo nascimento, porque é isso que acontece conosco, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração e há essa transformação, ela germina a um novo nascimento. Esse novo nascimento nesse tipo de solo nunca aconteceu. O outro nem permitiu ouvir a palavra. Este acredita que sim, mas nunca aconteceu esse novo nascimento. Atualmente, o que se observa, e eu tenho observado, e eu já disse aqui algumas vezes, a gente tem discipulado, e durante anos. E aí, de repente, começa a ter outro tipo de ideia, outra linha de raciocínio, de pensamento. Filosofias começam a entrar na vida dessas pessoas, e essas pessoas vão abandonando a fé. Conheço 3 pessoas jovens que chegaram nas faculdades, e faculdade, ter conhecimento, gente, é tudo. Mas a gente precisa ter esse conhecimento aqui em primeiro lugar, porque a gente vai ver isso também. Porque tem muitos jovens chegando nas faculdades e lá a cabeça vai virando. E 3 desses jovens que eu estava acompanhando. Muito obrigado. 3 desses jovens falaram: pastor, a Bíblia para mim é a história da carochinha. Agora eu estou em outra vibe, segundo eles. Eu falei: é isso mesmo? Tem certeza? A palavra de Deus diz que o coração que permanece até o fim, aquele que for fiel até o fim, são estes os corações que recebem a coroa da vida eterna. Um novo nascimento, amada igreja e aqueles que nos assistem, como nos partos, traz também suas dores e suas angústias. A gente tem que deixar a velha criatura. E como disse, se não me engano, Lutero, eu pensei que a velha criatura, o velho homem, tinha afogado ali no batismo, mas o miserável sabia nadar. Precisa, de fato, entender tudo isso. E sendo assim, como está o seu coração quanto à perseverança e à fidelidade do Evangelho de Cristo? Você, de fato, tem compreendido o que Deus fez por você? É isso que a gente precisa ver nisso. E aí, o terceiro solo, verso 22, e o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fico imaginando se Jesus tivesse caído na tentação. Quando o diabo fala assim: está vendo isso aí, tudo isso eu vou te dar, poder, riqueza, tudo. O que seria de nós, hein? Mas graças a Deus, né? Como já dissemos aqui, graças a Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu. Aparentemente a característica deste solo aqui é boa. Tem espinhos lá, mas o solo, o terreno é bom. Um solo produtivo e fértil. O problema aqui são os espinhos que também estão ali nesse solo. E em Mateus e Marcos diz que a semente foi semeada entre os espinhos. Mas lá em Lucas, no capítulo 8, verso 7,
Diz assim: crescendo com a semente os espinhos, eles a sufocaram. Os espinhos são uma distração gerada por este mundo que jaz no maligno. E dificilmente a semente da palavra de Deus irá germinar se ela não receber os cuidados da primazia. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. É Deus em primeiro lugar. Os espinhos são a distração. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, escreve que neste coração, neste solo, abro aspas, uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus. Esse ouvinte da palavra não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas as coisas que tratam de tirar Cristo do lugar principal. Fecho aspas. É isso que vem acontecendo. Nesses corações está claro que as demais coisas, ou todas as outras coisas, dominam o primeiro lugar nele. E aí aqui a gente lembra de Mateus 6, vocês podem voltar um pouquinho e vem Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as demais coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. E no texto ali, no contexto desse texto, a gente sabe que Jesus está falando, não fique preocupado com o que é a vez de comer, de vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E pode ficar tranquilo que as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida. E eu pego esse texto, esse contexto todo e essa parábola e vejo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saiba que se o Senhor de fato for o pastor da sua vida, você vai ter tudo que precisa. Talvez não tenha tudo que você queira. Mas o que você precisa para viver, pode ter certeza que Deus vai te dar. A fascinação pelas riquezas passageiras que o mundo oferece sufocam o maior bem oferecido ao ser humano, que é desfrutar da riqueza, da glória de Deus por toda a eternidade. Satanás fez a mesma oferta para Jesus, é o que a gente estava dizendo aqui. Lá em Mateus 4, voltando mais um pouco, no verso 9, ali, Mateus 4, de 1 a 11, é a tentação de Jesus ali, o diabo tentando Jesus. E aí o diabo fala para ele no verso 9, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas graças a Deus, a boa semente do verbo que se fez carne, Jesus Cristo, germinou vencendo este espinho. Porque era um espinho ali para Jesus. Ficar tirando... Olha, é como se o diabo dissesse, eu vou te fazer rei. Você veio para ser rei, eu já vou fazer logo. Não precisa ficar morrendo em cruz, fazendo nada disso não. Para que isso? Eu já te dou tudo isso aí, é só você me adorar. E quantas pessoas têm sido enganadas por esses espinhos que vêm sufocando a palavra de Deus? Se não tiver a postura de Jesus quanto às fascinações deste mundo, postura de não deixar que nada, absolutamente nada ocupe o lugar de Deus, este solo pode até ser bom para receber a semente. Pode ser uma boa terra, mas a palavra de Deus não irá germinar neste coração. Porque os espinhos, as distrações desse mundo começam a sufocar essa palavra. E as distrações começam a ocupar o primeiro lugar neste coração. Todos esses primeiros solos que caracterizam o coração humano não permitiram que a semente da palavra de Deus germinasse e fosse frutífera. Jesus diz em João, no capítulo 15, verso 5 e verso 6, ele falando que ele é a videira. E nós somos os ramos. Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer nele, na palavra dele, no que ele diz. É esse que dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E eu estou usando aqui a versão que vocês me presentearam. A Bíblia que vocês me deram de estudo, muito boa. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, olha o que ele diz, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo
e queimam. É em Cristo, somente em Cristo, somente pela palavra dele, como nós dissemos hoje pela manhã, ouvimos aqui da palavra dele pela manhã, nunca homem algum falou como este homem, como Jesus Cristo. Deus quer o nosso coração rendido a ele. Refletindo em sua vida, é bom você estar ciente do que diz também, e aqui eu vou parafrasear de novo Hernandes Dias Lopes. Abro aspas, o diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão de pecadores. O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão de pecadores. Fecho aspas. Deus quer nosso coração rendido a Ele. E Ele sempre, sempre deverá ocupar o primeiro lugar. E Ele vai ocupar, de fato, o primeiro lugar num coração que está quebrantado e contrito. E aí eu pergunto também aqui, quem ou o que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Quem ou o que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Talvez seja hoje a oportunidade que Deus quer lhe dar para que você receba a boa semente e permita que ela germine em você, para que então você venha produzir muitos frutos, pois é assim que é o bom solo que recebe a semente de Deus, a palavra de Deus, a boa terra. E aí é o último dos solos aqui, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este que ouve e compreende a palavra de Deus. Quando eu pego isso aqui e a minha mente vai lá para, meu coração vai lá para Efésios 1:13, tendo vós também ouvido o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, entende, porque se você está ouvindo, não está compreendendo nada, é alguma coisa estranha para você. Mas quando ouve, compreende, e aí lá em Efésios 1:3 fala, e tendo crido, vai para esse solo aqui, ó. Nosso coração é um solo para Deus, para a semente de Deus. Tendo nele também crido com o Espírito Santo da promessa. Este é o último solo, o coração que Deus requer de nós. É o coração que Deus quer. A boa terra em que a semente dele se torna frutífera. Este coração dá a devida atenção à semente. Ela tem o devido cuidado com essa semente, com essa palavra. E a gente vai ver outras parábolas. Parábola do tesouro. Que a pessoa vai lá, acha aquele tesouro e, opa, vende tudo que tem, eu quero esse tesouro para mim. Este coração dá a devida atenção, dá o devido cuidado, e aí então essa semente germina no coração dessa pessoa para que essa pessoa pratique o que Deus requer dela. E o que Deus requer de nós, desses que creem nele, é que sejamos frutíferos, que nós possamos produzir frutos. Um mundo cheio de terrenos duros e infrutíferos, um mundo cheio de pedras e espinhos, que só querem deixar infrutífera a boa semente da palavra de Deus, existe sim solos, corações que aceitam ouvir a palavra de Deus, em seguida eles meditam naquilo que estão ouvindo e então eles passam a praticar aquilo que ouviram e meditaram. Somos essas pessoas? Como está seu coração? Seu coração é esse solo? João e Pedro, que passaram aproximadamente 3 anos sendo ensinados por Jesus, discipulados por Jesus, são exemplos desses solos. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu fico admirado, porque gente como a gente. Só que todos eles, né, que permitiram
Deus agir na vida deles, mas esses dois, quando eles permitiram que Deus falasse e agisse em suas vidas, eles passaram a frutificar. Frutificaram tanto que multidões se rendiam a Deus pela palavra, a boa semente que eles pregavam. A gente vê isso lá em Atos 2, o discurso de Pedro. Pedro simplesmente só falou o Evangelho. O que é o Evangelho? Esse Cristo que vocês estão rejeitando, condenaram, este Deus fez Salvador e Rei, e Senhor de todas as coisas. O Evangelho. E aí, quando tentaram impedi-los, sabe, angústia, perseguição, açoites, eles responderam assim, está lá em Atos capítulo 4, verso 20, quando algumas autoridades religiosas falaram, parem de falar nesse nome, parem de falar de Jesus, parem de pregar Jesus. Eles responderam, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus quer o seu coração, amado irmão e irmã. Eu sei que você tem procurado dar esse coração inteiro, quebrantado e contrito, inteiramente a Ele. Mas Ele quer seu coração como solo fértil, frutífero. Uma boa terra que produz muitos frutos. Mas a pergunta final aqui, para todos nós e para aqueles que nos assistem. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Feche seus olhos com essa pergunta. Comece a meditar na sua vida, refletir na sua vida. Como está seu coração? Que tipo de solo está no seu coração? Eu já quero dar graças a Deus porque eu não consigo perceber, observar, e olha que eu tenho observado, solos duros nessa igreja. Solos que não permitem que a palavra de Deus germine. Não. O amor que essa igreja tem recebido a mim e a minha esposa, o amor que essa igreja tem em demonstrar da palavra de Deus ou aplicar a palavra de Deus, isso já me mostra que não tem esse solo duro, esse solo que é pisado pelo vai e vem da movimentação deste mundo. Mas talvez há alguns outros solos aqui. E a minha oração é que seja um solo, uma boa terra, um solo fértil. Porque eu fico imaginando, se com 12 homens, um não deixou que a palavra germinasse, mas os outros 11, esse evangelho com 11 pessoas, que viraram 70, 500, milhares, esse evangelho chegou até nós, eu tenho certeza que com cada coração aqui, cada solo fértil aqui, não só Belo Horizonte, Minas, o Brasil, mas o mundo pode receber dessa semente através de Bela Vista. Eu quero orar com cada um de nós e também com aqueles que estão nos assistindo, ou se tem alguém aqui que percebeu que o solo do seu coração ainda é duro, ou ele é cheio de pedras, ou ele é um solo que tem sido sufocado por espinhos. Deus quer transformar esse solo do seu coração em boa terra. Lembre-se disso, sem Cristo nada podemos fazer. Chegue-se a Ele, entregue seu coração a Ele, deixe Ele ser Senhor do seu coração. Permita que essa palavra comece a germinar. Cuide dessa palavra, coloca ela como primazia na sua vida. E você vai começar a produzir frutos para a glória do Deus Altíssimo.
100, 60, 30, não importa, mas você vai começar a produzir. Pai, queremos ser essa boa terra, ó Pai, mas sabemos que o Senhor é aquele que cuida, é o agricultor que vai cultivar essa terra. A Tua palavra tem feito isso, ó Pai. Sabemos que nós estamos limpos pela Tua palavra. Que ela continue, ó Pai, a germinar no nosso coração. E que as nossas vidas, ó Pai, a Igreja Batista de Bela Vista, se torne, ó Pai, essa grande produção de frutos para a Tua glória. Mas, Pai, aquele que está nos assistindo, ou se tem alguém aqui hoje, que a Tua palavra chegou no coração e agora ele está se sentindo, ó Deus, incomodado porque se viu nos 3 primeiros solos. Pai, por Tua misericórdia, por amor do Teu nome, continue falando ao coração deles, Pai. E capacite não só a mim, mas toda essa igreja a receber essa pessoa, ó Pai, e caminhar com ela, ensinando a Tua palavra. Se há alguém, Deus, que o Senhor já está falando, que o Senhor venha de alguma forma, ó Pai, usando os meios que o Senhor quiser, que essas pessoas venham até essa igreja ou procurem-nos para que sejamos, ó Pai, instrumentos em Tuas mãos para a vida dessas pessoas. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por essa igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de encerrar, eu quero dizer para você que nos assistiu, ou se tem alguém aqui hoje